Olá, solicitante de visto americano, tudo bom? Meu nome é David Leite, eu sou um dos despachantes especializados em diversos tipos de visto americano aqui da Now Vistos e hoje vou trazer aqui para você um conteúdo bem bacana, um vídeo bem legal, que eu vou fazer um compilado sobre o visto americano de turista. Eu vou falar um monte de coisa, tá? Para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma resumida aqui em todos os tópicos que eu separei aqui, deixei aqui na minha colinha para vocês. Então eu vou falar para que serve o visto americano de turista, o que eles analisam, os procedimentos, qual que é o caminho que você tem que fazer do início ao fim. Vou explicar também um pouquinho para vocês sobre menores, tá? De 14 anos, o menor em geral, né, na verdade, e que de 14 anos para baixo é um pouquinho diferente o processo, e também idosos de 79 anos para cima, vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou explicar para vocês como que é a entrevista lá no consulado americano numa forma geral, tá? Quanto tempo demora a entrevista, eu também vou falar sobre isso. Quanto tempo demora para você pegar o seu passaporte com visto, eu também vou falar sobre isso. A validade e quanto tempo você pode ficar lá nos Estados Unidos com visto americano de turista. E por último, no último tópico, pessoal, uma coisa muito importante que é os maiores motivos que fazem o consulado americano negar o visto americano de uma pessoa, tá? Espero que nenhum de vocês que estejam vendo esse vídeo tenham visto negado, mas é importante vocês saberem os motivos e tudo que pode acontecer, tá bom, pessoal? Então, se esse tipo de vídeo te agrada, pode trazer um conteúdo novo, bacana, uma informação relevante no seu processo e da sua família, pessoal, só peço uma gentileza, deixe já o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, pessoal, isso nos ajuda muito e não esqueça de ativar o sininho aqui no YouTube, porque toda vez que estiver um vídeo novo aqui da Now Vistos, uma novidade sobre o visto americano, o YouTube vai estar notificando você aí no seu celular, tá bom? Então, pessoal, sem muita demora, vamos lá para o vídeo. Pessoal, então, vamos lá. Começando a falar um pouquinho sobre o visto de turista para vocês entenderem mais esse tipo de visto, que é o visto mais desejado aí, que o brasileiro mais pede, né? O visto americano de turista. Então, o primeiro tópico, pessoal, que eu vou colocar para vocês é o quê? Para que serve, né? Para que serve? Então, o visto americano de turista, como o próprio nome já diz, né, pessoal, ele serve para você ir lá passear, turistar nos Estados Unidos, ir a lazer nas suas férias ou passar um tempo com algum familiar que mora lá, né? Então, esse tipo de visto ele é único exclusivamente para esse tipo de situação e ele também permite que o solicitante faça cursos rápidos nos Estados Unidos, tá? Cursos ali que tem uma carga horária com menos de 18 horas semanais. E são cursos que você não consegue diploma, igual uma faculdade, são mais cursos rápidos, tá? Então, é para isso que serve o visto americano de turista. Então, qualquer motivo que você queira ir lá passear, fazer um curso rápido, conhecer a Disney, Las Vegas, vai visitar um parente, tudo isso são situações que você precisa com visto, você pode fazer com visto de turista, tá? Vale lembrar que o visto de turista não permite fazer estudos longos, que emitem certificados, que emitem diplomas, tá? Não permite que o solicitante trabalhe nos Estados Unidos, não permite que o solicitante more nos Estados Unidos, tá? Ela é exclusivamente, como o nome já diz, para você turistar, passear lá nos Estados Unidos e o máximo saindo dessa linha é você fazer cursos rápidos ali com uma carga horária de menos de 18 horas semanais, tá bom? Vamos pro próximo tópico? Vamos lá. Pessoal, o que eles analisam, né, para poder conceder o visto americano para uma pessoa? Então é assim, gente, eles analisam duas coisas lá, tá? A primeira coisa é a sua história de viagem. Então, o agente consular ali no dia da entrevista, ele vai estar querendo entender o que você vai fazer no meu país, quanto tempo você vai ficar, né? O que você quer conhecer lá, esse tipo de coisa. Então, eles querem entender a sua história de viagem. E a segunda coisa que eles analisam, que é um complemento para eles poderem aprovar, eles chamam de vínculos. O que são vínculos, pessoal? Vínculos são coisas que os agentes consulares entendem que te prende aqui no Brasil, que vai fazer você ir lá passear e voltar, né? Então, estamos falando do visto para passeio, que é o visto de turista, né? Então, eles vão analisar coisas do seu dia a dia, pessoal. Questões familiares, financeiras, históricos de viagem, trabalho, estudo. Eles podem pesquisar históricos de familiares que moram nos Estados Unidos, ou histórico da pessoa, se você que está pedindo visto de turista já foi para os Estados Unidos ou não, ou se morou ou não, enfim, né? Eles vão analisar então o quê? Os seus vínculos, tá? E a sua história de viagem. É isso que é analisado ali na hora, tá, pessoal?
Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu me aprofundo um pouco mais sobre vínculos, história de viagem. Eu vou deixar o link de vários deles aqui na descrição, tá? Aqui é um compilado para vocês entenderem de uma forma geral o visto de turista, tá bom? Então já falei para que serve, já expliquei por cima aqui o que eles analisam, né? Que são essas questões de vínculos. Agora vamos para o próximo tópico. Pessoal, o próximo tópico é o quê? Os procedimentos, né? Então, eu vou falar numa maneira crua. Você decidiu aí na sua casa. Ah, Davi, eu decidi que eu quero pedir meu visto de turista. Então, quais são os procedimentos? Primeiro passo, nessa ordem mesmo que eu tô falando, tá, gente? Primeiro passo, preencher o formulário DS-160, tá? Segundo passo, criar a sua conta de agendamento e cadastrar o seu DS-160 nessa conta. Terceiro passo, gerar a taxa consular e efetuar o pagamento dela, pode ser via cartão de crédito internacional ou boleto bancário emitido direto pelo sistema de agendamento do consulado, tá? E o quarto passo em si é comparecer nos dias agendados, no CASV e no consulado americano. Então esses são os passos, tá, pessoal? Eu tenho um tutorial que eu explico, vocês fazerem tudo isso que eu falei, o tutorial tá aqui no link, na descrição. Eu explico você preencher a DS-160, cada campo, um por um ali, eu explico direitinho, eu explico como criar a conta de agendamento, cadastrar o DS-160, gerar a taxa, como se agendar, inclusive ainda dou dicas para entrevista. O tutorial são 4 vídeos e eles estão aqui na descrição, vou deixar aqui para você caso você queira ver, tá bom? Então esse foi mais um tópico, né? Os procedimentos, tá? Então vamos pro próximo tópico? Pessoal, o próximo tópico é o que? Menores e idosos, né? Então, vamos falar dos menores, né? O solicitante que é menor de idade, se ele tiver menos de 14 anos, ou seja, até 13 anos e 11 meses, esse solicitante ele é isento de entrevista, tá? Agora, se já tiver 14 anos completos para cima, ele é obrigado a comparecer na entrevista com um responsável, tá? Pode ser o pai, a mãe. O conselho aqui da Nalvisto, pessoal, é ir de preferência o responsável que tenha melhores vínculos ali, melhores condições ali para estar demonstrando ao consulado americano, tá bom? E a mesma coisa acontece para idosos. Os idosos são isentos de entrevista a partir de 79 anos, 79, tá, pessoal? Então, a partir de 79 anos são isentos de entrevista. Para esses dois tipos de solicitante, pessoal, a Nalvistos, nós temos aqui um vídeo, eu tenho um vídeo que eu falo específico sobre visto para menores, o link está na descrição, e eu também tenho um vídeo falando como que é esse processo para idosos, vou deixar aqui na descrição também, caso você queira ver esse tipo de situação um pouquinho mais a fundo, tá bom? Então, vamos para o próximo tópico. Pessoal, esse novo tópico é o quê? Como é a entrevista, né? Então, muitas pessoas às vezes acham que a entrevista do visto americano de turista, você, né, é uma entrevista igual de emprego, talvez eu vou chegar lá, vou sentar numa cadeira, bater um papo com o cônsul, tomar um cafezinho, mas não, pessoal, ali parece mais aqui em São Paulo chama poupa-tempo, né, que fica aquela fila, o pessoal esperando para ir num guichê. Eu costumo dizer que o consulado americano, dentro deles, parece uma lotérica, só que muito maior, né? Então é aquelas cabines com vidro à prova de bala, tá, pessoal? E você vai fazer a entrevista em pé ali, tete a tete, olho com olho ali com a agente consular, através de um vidro blindado com um microfone no meio, tá, pessoal? Então essas entrevistas, eles estão ali analisando o que eu disse aqui no início do vídeo, sua história de viagem, e vão bater um papo ali com você. As entrevistas, elas são muito rápidas, tá, pessoal? Por exemplo, em São Paulo tem dia que chega a passar de 3 mil entrevistas por dia, Rio de Janeiro também é muito lotado, todos os consulados são cheios, né? Normalmente o de Porto Alegre é mais tranquilo, mas em determinadas épocas todos são muito cheios, né? Depende da época que você vai pedir seu visto. Então, pessoal, o agente consular, ele não tá ali para ficar conversando e ficar horas com você, né? Ele quer ali entender o que você vai fazer no país dele e o que você faz no Brasil, coisa rápida. A maioria das entrevistas, para vocês terem ideia, não passa de 3 minutos, gente. São cerca ali de 5, 6, 7 perguntas e ali ele já vai falar se o visto foi aprovado ou não, tá? E tem algumas entrevistas que demoram mais, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 e meia, 2, 3 horas? Tem, mas são raras, tá? Normalmente essas entrevistas que demoram mais é aquela entrevista que às vezes o agente consular, ele quer te dar o visto, ele entende que você está indo lá passear nos Estados Unidos, mas alguma dúvida está na cabeça dele e ele está meio que assim, será que essa pessoa realmente está indo passear ou ela está indo com outra intenção, né? E aí, às vezes eles pegam seus documentos ou entram numa salinha que eles têm ali de inteligência para pesquisar coisas da sua vida para tirar essa dúvida deles. E aí, se eles verem que você realmente é um turista potencial, ele vai dar o visto. Se eles acharem nessa pesquisa que tem algo estranho, eles podem negar, tá? E vale lembrar que às vezes eles pesquisam sua vida antes
mesmo de você ir na entrevista, tá bom? Então, pessoal, é assim que funciona a entrevista do visto americano. Ela é uma incógnita, ela pode... A grande maioria, tá? Mais de 90% dura 3 minutos no máximo, tá? Mas, às vezes, pode ser que você fique um tempo maior caso o agente consular sinta a necessidade de pesquisar ou conversar mais coisas com você. Então, por isso que é bom ir preparado com um tempinho a mais ali, sem muito compromisso, logo em seguida, depois da entrevista, tá bom? Então, esse foi mais um tópico. Vamos pro próximo tópico? Próximo tópico, pessoal, meu visto foi aprovado. Quanto tempo eu demoro para pegar o meu passaporte com visto? Pessoal, o consulado americano sempre pede para o visto americano de turista ali o prazo de 10 dias úteis, tá? Para poder estar entregando o seu passaporte com visto. E você tem a opção deles mandarem no seu endereço ou você retirar no CASV, né? Eles pedem 10 dias úteis, pessoal, mas normalmente fica pronto bem antes, tá? 3, 4, 5, 6 dias é muito comum o pessoal relatar que já pegou o documento, tá? Então, normalmente, no máximo em uma semaninha, você já está com o seu passaporte com visto e já pode viajar para os Estados Unidos aí para fazer o seu passeio, para ir lá turistar. Mas vale lembrar que se eles quiserem, eles podem pedir um prazo maior para você e normalmente quando eles pedem um prazo maior, eles te dão uma carta informando esse prazo, tá bom? Então, esse é o prazo. Vamos para outro tópico? Pessoal, o próximo tópico é o quê? É a validade do visto americano de turismo e quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então é assim, gente. O visto americano de turista, um comum dele, tá? Uma maneira geral, ele vem com validade de 10 anos, tá? Então você tem visto durante 10 anos, você pode ir viajar lá, passear nos Estados Unidos sem precisar fazer entrevista, esse tipo de coisa, tá? Porém, existem raros casos, são raros mesmo, mas pode acontecer, de às vezes o agente consular olhar para você e falar, você tá indo em tal lugar, então só vou te dar essa viagem. E ele te dá uma entrada, ou ele fala, vou te dar o visto só por um aninho, então. E te dá por um ano, por 6 meses, isso às vezes acontece, tá, gente? Mas não é o padrão. O comum é a validade do visto vir para 10 anos, tá? E quanto tempo o visto permite você ficar nos Estados Unidos? Então é assim, pessoal, o visto americano, ele é um documento que muitas pessoas às vezes reclamam, né? Que o governo americano é chato, fica pedindo visto, a Europa não precisa de visto, mas na verdade é um documento que ele serve para muitas coisas, né? Muitas coisas. E eu já vi o visto ajudar pessoas que às vezes, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo aqui, mas às vezes a pessoa sofre um acidente nos Estados Unidos, ou eu já vi casos de crianças se perder do pai e da mãe, e é um documento que tem identificação, tem todos os dados seus, da família, então eles podem ajudar em muitas coisas, né? E uma das coisas que é uma maior dúvida do pessoal é, Davi, tá, mas eu ganhei o visto, quanto tempo eu posso ficar lá? Então, quem permite, pessoal, o prazo que você vai ficar é quando você chega nos Estados Unidos, tá? É a imigração. Então, um padrão da imigração, quando você vai chegar lá, eles vão falar, oi, bem-vindo a Miami, por exemplo, você vai ficar quanto tempo aqui, vai fazer o quê? E aí, o padrão dele é eles darem 180 dias, né? Existe um sistema que se chama I-94, que é o I-94, né? Que é um sistema que eles têm no computador de entrada e saída da pessoa. Então vamos supor que você chama João. O João chegou lá, seja bem-vindo, João, aos Estados Unidos, vai ficar quanto tempo? Ele vai anotar meio que as coisas que você falar ali e ficar no sistema. E aí o padrão eles te darem o quê? 180 dias. Né? Então é até 6 meses que você pode ficar se eles te dão. Mas tem casos que às vezes eles olham e falam, no seu caso eu vou te dar 20 dias. Né? No seu caso eu vou te dar 45 dias aqui de permanência. Tá? Então, repetindo, pessoal, o padrão, a grande maioria de vocês que vão ver esse vídeo, quando chegarem lá, eles vão dar um prazo de 180 dias para poder turistar, passear lá nessa viagem específica, mas existe sim chance do agente de imigração, às vezes, ele ou nem deixar a pessoa entrar, ou deixar a pessoa por um tempo menor e deixar um alerta no nome da pessoa lá. Isso às vezes acontece, tá, pessoal? Então, resumindo, não é o visto em si que vai te dar a permanência lá. Quem vai te falar a permanência é o pessoal da imigração. Quando você chegar lá nos Estados Unidos, eles vão te dar a permanência que você pode ficar nos Estados Unidos durante a sua viagem, tá bom? Gostou desse tópico? Vamos pro próximo e último tópico, tá bom, pessoal? Pessoal, esse é um tópico importante, tá? Que é os maiores motivos que fazem negar um visto americano, né, de turista. Então, pessoal, eu vou passar aqui para vocês alguns aqui, só para vocês entenderem de uma maneira rápida mesmo, tá? Vale lembrar que se você é novo no canal, eu tenho vários vídeos falando sobre vários tipos de vistos, coisas que eles analisam, coisas mais a fundo. Aqui eu só estou fazendo um resumão mesmo do visto americano de turista nesse vídeo, né? Então, maiores motivos que fazem negar, pessoal. Primeiro, mentir na entrevista, tá? Pessoal, o agente consular, tem gente que mente e consegue o visto? Tem. Eu que trabalho com isso, às vezes você vê isso acontecer, né? É muito comum
isso acontecer, mas eu posso garantir que a maioria, grande maioria, mais de 95% das pessoas que mentem na entrevista têm visto negado. Por quê? Porque o agente consular, pessoal, aquela pessoa que está lá, ela é uma pessoa especializada, ela é especializada em linguagem corporal, eu costumo falar pro pessoal aqui que eles parecem um detector de mentira, eles estão acostumados com isso, trabalham anos com isso, muitos deles trabalharam na imigração lá no aeroporto, nos aeroportos dos Estados Unidos, então eles têm esse feeling de entender. Então, no resumo geral, eles querem só entender o quê? A sua história de viagem e o que te prende no Brasil. Então, por isso que eles batem um papo, muitos de vocês vão ver na entrevista que às vezes você fala uma coisa e eles ficam assim, ó, sei, tá, sabe? Tipo, não acredito no que você tá falando. Às vezes isso acontece. Então, no momento desse, é importante ter calma e explicar direito a situação pra gente consular, para que você não seja prejudicado e tenha o visto negado, tá? Então, essa é uma coisa que faz negar muito visto, é o quê? Mentir na entrevista. E qual que é o problema, pessoal? Quando você mente numa entrevista. Quem já teve o visto negado, alguma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, e inclusive eu vou pedir para vocês deixarem um comentário aqui, para o pessoal ver que o que eu estou falando é verdade. Quando uma pessoa tem um visto negado, no final da entrevista, pessoal, o cônsul fala assim, olha, desculpa, as nossas leis são rigorosas, eu não vou te dar o visto. Ou, infelizmente, seu visto não foi aprovado. Ele vai falar algo desse tipo, né? E aí, no final, ele começa a digitar ali, pessoal. Fica digitando sem parar. O que ele está fazendo? Ele está colocando um feedback ali por que ele negou o seu visto. Por que eles colocam isso? Porque se você for tentar de novo, o outro agente consular vai ler o que esse outro escreveu. Então, você imagina se o outro agente consular lê lá que o outro escreveu, olha, mentiu na entrevista. Você já vai começar mal a outra entrevista. Então, isso é uma coisa, pessoal, que eu falo para as pessoas bastante, que é o quê? Uma coisa é uma pessoa ter o visto negado falando uma verdade, porque você sempre vai ter chances. Agora, se os caras colocar lá que você mentiu, tentou enganar o governo americano, dificilmente na sua vida você vai conseguir o visto, tá, pessoal? Então, essa é uma dica da Now Vistos, tá? É muito comum, às vezes, as pessoas querem, eu acho que minha renda é baixa, eu vou aumentar um pouquinho, eu vou colocar que tem isso, eu vou falar que eu tenho isso. Pessoal, conheço pessoas que ganham R$1.000 por mês, não tem nada em nome e conseguem o visto. Então, assim, ou que nem tem renda e conseguem o visto, né? Que não trabalham. Então, cada pessoa tem uma vida, uma história. Então, o que vai ser analisado no contexto é a sua história de viagem e os seus vínculos, o que te prende no Brasil, tá? Outro motivo que faz negar muito visto é a pessoa que está de visto de turista, né? É a pessoa que está pedindo visto já ter morado ilegal nos Estados Unidos, tá, pessoal? Ou ela já teve algum outro tipo de visto e foi e passou do prazo. Então isso é um histórico dela nos Estados Unidos, fica anotado lá. Então, eu conheço pessoas às vezes que moraram lá ilegalmente ou que passaram do prazo, que voltaram e conseguiram um novo visto, um de estudante, de turista. Sim, eu conheço várias, mas eu conheço várias que negam, né? Então, vai depender de quando aconteceu, quanto tempo ficou, por que teve que ficar. Por exemplo, outro dia teve uma cliente nossa que ela, sem querer, ela teve que ficar um tempo a mais, mas o que aconteceu? A mulher sofreu um acidente, ela ficou internada lá. Então, essa mulher, ela conseguiu depois um visto tranquilamente porque ela explicou, ela falou, olha, eu não tive culpa. Agora, se eles veem que é porque quis ficar trabalhando legal, esse tipo de coisa, isso pode interferir no seu visto de turista, tá? Então, esse é mais um motivo. Outro motivo que pode fazer negar é o quê? Você ter parentes próximos ilegais nos Estados Unidos, pessoal. Parente próximo é pai, mãe, irmãos, filhos e cônjuge, né? Então, eu conheço pessoas, vários processos eu já vi de pessoas que têm parente lá e aqui aprova o visto, de parentes ilegais, já várias vezes, porque de uma certa maneira eles entendem que você não pode pagar por quem já fez de errado. Porém, muitas vezes, dependendo do agente consular, ele pode não entender dessa maneira. Então, quando você tem um parente legal, eles vão analisar várias coisas. Então, eles vão analisar primeiro a sua vida aqui, sua história, que você vai fazer lá. Mas, por exemplo, uma coisa que às vezes eu vejo interferir o agente consular falar para uma pessoa é, por exemplo, olha, eu tô negando o seu visto porque sua irmã foi com o mesmo tipo de visto que você pediu, visto de turista, e ela não voltou. Então, quem me garante que você não vai fazer igual? Eu já vi isso acontecer. Como eu já vi eles falarem, olha, sua irmã tá ilegal lá nos Estados Unidos, a gente sabe, mas eu acredito que você tenha bons vínculos aqui, eu vou deixar um adendo aqui no seu visto para a imigração ficar atenta em você no período que você ficar nos Estados Unidos. Já vi isso acontecer. Então, pessoal, é a história ali, todo o contexto ali que vai ser analisado, tá? Mas isso pode fazer sim o visto negar. Eu sei, pessoal, que você não pode pagar porque um outro parente fez, mas o brasileiro é o terceiro povo que mais mora lá de forma ilegal, né? E é comum, vai um da família, vai outro, então por isso que eles às vezes vêm dessa maneira, tá? Então esse é o motivo que pode fazer negar. Não tô falando que vai negar, mas pode fazer, tá? E um outro motivo que é muito comum fazer eles negarem ali o visto é o quê? Quando o agente consular simplesmente não acredita na sua viagem.
E o que faz ele não acreditar na sua viagem? Às vezes o preenchimento do formulário feito de uma maneira que não ficou muito claro a sua intenção de viagem e as suas coisas aqui no Brasil. Às vezes a pessoa fica muito nervosa na entrevista, ou quando você está falando a pessoa está nervosa, batendo o pé, passando a mão no cabelo. Eles têm esse pensamento, né? Ué, mas eu só quero saber o que a pessoa vai fazer no meu país e o que ela faz no Brasil. Por que a pessoa está nervosa? Então o nervosismo faz às vezes eles não acreditarem na sua viagem, né? Então, no contexto geral, por isso que você tem que estar firme e tranquilo ali na sua entrevista para eles entenderem. Olha, eu tô indo para Disney, vou com a minha família, vou passar tanto tempo, ou tô indo para Miami, olha, eu gosto de jogos, tô indo para Las Vegas. Enfim, você vai contar a sua história, né? Eu não sei o que cada um de vocês vai fazer nos Estados Unidos, são muitas cidades, muitos estados para conhecer lá, para passear, turistar, mas ele vai entender a sua história. Então, tudo tem que ficar claro, desde o formulário, tá? Até o modo que você fala na entrevista. E nunca ter nenhum tipo de divergência de informação, tá, pessoal? Porque um outro motivo que faz negar é ter uma coisa no formulário e você responder diferente na entrevista. Porque isso acende o quê? Um alerta, né? O agente consular fala, ué, mas isso aqui tá uma coisa, a pessoa tá me falando outra, né? Colocou aqui que ganha 2.000, tá me falando que ganha 10, tipo... Então, isso também é um motivo que faz negar, tá bom, pessoal? Gente, eu espero que todos vocês tenham visto o americano de turista aprovado, conheço, passeio Estados Unidos, é um lugar muito bacana e espero que esse vídeo tenha gostado. Lembrando que eu tô deixando os tutoriais aqui de como fazer o preenchimento, criar a conta, a taxa, né, falando mais sobre entrevista e tem vários outros vídeos, tem um vídeo que fala se pode entrar de bermuda no consulado, pode entrar de saia, o que pode entrar no consulado, o que não pode, enfim, dá uma sapeada aí no canal da Nalvis, tá, pessoal? E só peço uma gentileza, esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se alguma informação possa ter te ajudado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo a todos e tchau!